Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Isaías e vamos ouvir os capítulos 22 a 25. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Isaías capítulo 22. Profecia contra Jerusalém. Sentença contra o Vale da Visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos, sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no Vale da Visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Tir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque. Notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos exércitos. Sebna é removido do ofício. Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando no lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá.
e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23. Profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Na terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz. Não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filho de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Isaías capítulo 24. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem.
A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas. Todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. A alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará, nas alturas, os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Isaías, capítulo 25. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Um banquete para todos os povos. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus castigará Moabe, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe,
irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Isaías 22, 23, 24 e 25, capítulos que falam sobre o juízo divino contra os povos, mas também trazem uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que confiam no Senhor. Isaías capítulo 22 fala sobre o julgamento de Jerusalém. O povo estava confiando em suas próprias forças e planejando sua segurança sem buscar a Deus. Isso nos ensina que, por mais que façamos planos, se deixarmos Deus de lado, estamos construindo sobre uma base frágil. Isaías capítulo 23 traz a profecia contra Tiro, uma cidade rica e próspera, conhecida pelo seu comércio. Deus declara que toda a sua glória e riqueza seriam destruídas, mostrando que confiar apenas no sucesso material não garante um futuro seguro. Esse capítulo nos lembra que nossa verdadeira segurança está no Senhor e não nos bens deste mundo. Isaías capítulo 24 descreve um juízo global, onde a terra toda sofre por causa do pecado da humanidade. É um capítulo forte que mostra a seriedade do afastamento de Deus. Mas no meio disso há um chamado para aqueles que são fiéis ao Senhor continuarem firmes, pois Ele tem um propósito maior. Isaías capítulo 25 traz uma mudança no tom. Depois do juízo, há uma celebração da bondade e fidelidade de Deus. Ele é um refúgio para os necessitados, destrói a morte e enxuga as lágrimas do seu povo. Esse capítulo nos lembra que, apesar das dificuldades, Deus sempre tem um plano de restauração e vitória para aqueles que o amam. Refletindo sobre esses textos, vemos que Isaías 22 nos alerta sobre o perigo de confiar apenas em nossas próprias estratégias. Isaías 23 nos mostra que a riqueza sem Deus é passageira. Isaías 24 nos lembra da seriedade do juízo divino. E Isaías 25 nos enche de esperança, mostrando que Deus sempre traz restauração para o seu povo. Que possamos confiar não apenas em nossos próprios esforços, mas colocar nossa fé em Deus, pois Ele tem o controle de todas as coisas e nos conduz à vitória. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!